Fala galera, seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso. Estou muito feliz em estar com você e hoje é um vídeo que eu tenho certeza que você aguardou ansiosamente. Depois dessa aula você finalmente vai descobrir quanto e como um youtuber ganha. Eu sei que esse é um assunto que desperta a curiosidade de muita gente, afinal, como o YouTube funciona é algo que muita gente não sabe. Porém, uma coisa que muita gente conhece é que os YouTubers ganham bastante dinheiro. A primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que não existe uma forma exata de saber quanto um YouTuber ganha. Eu não posso, por exemplo, falar pra vocês que o Whindersson ganha tanto, que o Felipe Neto ganha tanto, que, sei lá, qualquer outro canalzinho menor ganha tanto, porque não é uma fórmula fechada, não é algo que é fixo. Não é, por exemplo, como numa fábrica onde o YouTube fala, se você fizer 30 vídeos você vai ganhar tanto, ou se você tiver tantas visualizações você vai ganhar tanto. Não é assim que funciona, mas fique tranquilo que na aula de hoje eu vou destrinchar tudo sobre a monetização no YouTube. Primeira coisa então que você tem que ter em mente é que existem diversas formas de ganhar dinheiro dentro e fora do YouTube. Dentro da plataforma do YouTube, o principal é através do Google AdSense. O que seria o Google AdSense? O Google AdSense é a plataforma que garante que os YouTubers recebam os pagamentos referentes às publicidades em seus vídeos. Então toda vez que você vê um vídeo e tem uma propaganda e você clica nela ou pula o anúncio, parte desse valor vai ficar com o YouTube e parte com o criador. E é através do Google AdSense que o criador vai receber esse dinheiro. Outra forma também de ganhar dinheiro é através dos vídeos patrocinados, de publicidades. Então imagina que eu tenho uma empresa de mouse e eu falo lá pro Joãozinho que tem um canal de tecnologia, ó Joãozinho, eu quero que você fale sobre o meu mouse e eu vou te pagar tanto. Isso geralmente acontece quando uma marca vem falar com o criador. E outra forma também bem legal é através dos produtos licenciados. Então, por exemplo, se um canal vai lá e lança uma camiseta, uma linha de roupa, se ele dá um curso e vende, enfim, essas são apenas algumas das formas, porque eu costumo dizer que a quantidade de maneiras de ganhar dinheiro no YouTube é ilimitada, vai de onde a sua criatividade mandar, mas eu vou contar para vocês a principal, que é a respeito do Google AdSense. Mas calma, eu não vou deixar você assim apenas com essa ideia, eu vou mostrar baseado no meu próprio caso quanto eu ganho, então vamos para a tela porque eu vou falar para vocês. Então vamos lá pessoal, este daqui é o meu relatório de receita estimada dos últimos 30 dias. Então nos últimos 30 dias eu ganhei aproximadamente 661,89 dólares. Isso dá aproximadamente R$ 2.500. Aí você fala, caramba, será que o Alan ganhou realmente 2.500 dólares? Isso que eu vou responder para vocês. Primeira coisa que vale levar em consideração é que existe uma porcentagem que é descontada desse valor porque eu utilizo uma plataforma que vai transferir o dinheiro, né, que eu recebo do AdSense para real e vai transferir para minha conta bancária. Como eu falei para vocês, esse valor que eu estou recebendo será transferido para minha conta do Google AdSense. A partir do Google AdSense, ele utiliza um banco chamado Banco Rendimento, que é esse site, que vai converter esse valor de dólar para real e transferir para minha conta bancária. Esse valor ele vai ter uma taxa, então, uma certa porcentagem de desconto, então não vai ser exatamente R$ 2.500 que eu vou ganhar, vai ter essa taxinha. Mas é só isso, Alan? Não, tem mais gastos. Quando você pensa quanto um youtuber ganha, você não pode apenas levar em consideração esse valor que está aparecendo. Por quê? Porque para eu produzir vídeos, para editar, para conversar com os meus inscritos, para eu trabalhar como um youtuber, tudo isso vai ter um gasto. Esse gasto pode ser, por exemplo, em equipamentos. Esse gasto pode ser também através de contas como energia elétrica, internet. Esse gasto também pode ser em transporte. Então imagina que eu vou gravar o meu vídeo em uma outra locação, em outro lugar. Então o gasto que eu vou ter para me transportar da minha casa até esse local, se eu for me alimentar, por exemplo, nessa gravação, também já é um gasto. Então tudo isso a gente tem que botar numa balança. Não é apenas você pegar esse valor e pensar, poxa, o Whindersson ganha, por exemplo, sei lá, R$ 1 milhão. Esse é o valor bruto, mas vai ter os descontos. E aí você me fala, tá, Alan, mas como você faz então para viver com esse valor? Bem, essa não é minha única fonte de renda, tá? Eu também tenho outros tipos de anúncio e eu também vou explicar isso para vocês ao decorrer do vídeo e vocês vão entender que o AdSense é apenas a cereja do bolo quando o quesito é monetização. Mas eu queria mostrar isso para vocês. Aqui no relatório, por exemplo, eu consigo ver qual é a minha receita estimada, sendo que dessa receita, ó, 2,73 dólares veio do YouTube Premium. O YouTube Premium é aquela nova plataforma que o YouTube lançou. Você paga uma mensalidade para usar
parte de recursos novos e inéditos do YouTube. Então eu também ganhei por isso. E o resto foi por anúncios. O tipo de anúncios eu também vou falar pra vocês. Aqui ainda nesse relatório eu consigo ver quais foram os vídeos que mais me deram dinheiro, né, nesses últimos 30 dias, e consigo ver qual que é a receita, a porcentagem e por aí vai. Mas no geral, para essa etapa eu queria mostrar para vocês que eu ganho exatamente esse valor, foi o que eu ganhei nos últimos 30 dias, mas é claro que a gente não pode levar em consideração esse valor bruto, porque tem diversos descontos, mas é para vocês terem uma ideia, pelo menos, de uma faixa salarial, de quanto seria o valor de um canal de 300 mil inscritos aproximadamente. E aí vale ressaltar que esse não é um valor fixo para todo mundo, tá? Tem canais que podem ganhar bem mais, tem canais que podem ganhar menos. Isso é algo realmente que é personalizado dependendo do tipo de canal e também dependendo do desempenho de vídeos. Por exemplo, como eu tenho muitos vídeos vão receber anúncio e a chance de eu ser monetizado é maior. Se tivesse um canal, por exemplo, de 300 mil inscritos com 30 vídeos, talvez ele não ganharia a mesma quantidade do que eu, que tenho quase 700. Então, tudo isso entra na hora de você fazer o cálculo de quanto você vai ganhar ou não. E já tirando uma dúvida para vocês, além desses tipos de monetização, existe uma diferença entre o YouTube, as agências e as networkings. Isso é um termo que provavelmente você já ouviu falar. Quando você é parceiro do YouTube e ganha diretamente, como é no meu caso, parte da sua receita vai para o YouTube e parte para o criador. Mas ainda existem as networkings, que são como empresas que terceirizam esse contato entre o YouTube e entre o parceiro de conteúdo. Então, quando você é parceiro apenas do YouTube, tudo que você fizer, você tem que tratar diretamente com o YouTube. Geralmente isso é legal para quando o seu canal é maior, porque você consegue ter mais acesso às pessoas, aos gerentes de contas, porém a vantagem é que você ganha mais dinheiro. Quando você é de uma networking, por exemplo, o YouTube vai pagar a network e a network vai repassar o pagamento para você. Porém, o contato que você vai ter com o YouTube é através dessa empresa que é a networking. Ainda também, hoje em dia, existem as agências de publicidade, que geralmente é voltada para criadores com maior número de inscritos. As agências são empresas especializadas em contratar as marcas. Lembra que eu tinha falado para vocês da minha empresa de mouse? Então imagina que o Joãozinho faz parte de uma agência que vai me contatar e falar, ó, tem o Joãozinho que tem um canal tal, que tal você anunciar o produto? Então as agências, geralmente, elas oferecem um serviço mais personalizado para aquele criador. É importante você saber essas três maneiras e para você, sinceramente, o que eu mais indico é virar parceiro apenas do YouTube. Networkings hoje em dia eu não acho que seja algo vantajoso de entrar, já foi época que isso era vantagem, mas é importante que você saiba a diferença dessas três para que no futuro você tome decisões a respeito da monetização do seu canal. E antes da gente começar um pouco mais fundo sobre o Google AdSense, eu queria explicar para vocês como funciona de uma forma geral o sistema de monetização do YouTube. Vou explicar de uma forma bem simples, através do ponto de vista da empresa, do YouTube e do criador. Então tudo começa com a empresa. Imagina que eu tenho uma empresa então de tecnologia e eu quero anunciar o meu produto através do YouTube. Então eu vou lá num negócio chamado Google AdWords e eu crio uma campanha. Na criação dessa campanha, basicamente eu defino qual é o produto que eu vou vender, qual é o público-alvo desse produto. Então imagina que eu quero vender um mouse, eu quero que, sei lá, adolescentes, pessoas que gostam de videogame, que são gamers, comprem aquele produto. Então, através da campanha, a pessoa que vai anunciar no YouTube, ela coloca diversas características para onde aquele anúncio deve chegar. Então, imagina que o objetivo da campanha é falar, ó, eu tenho um produto, eu quero que esse produto chegue nesse tipo de pessoa. Então, eu como anunciante defino isso. Além disso, eu também vou definir a quantidade que eu quero gastar naquele anúncio. Então, eu falo, ó, eu tenho aqui 200 mil reais para investir no YouTube. Então, eu quero que você vincule propagandas e eu quero gastar no máximo 200 mil reais em propagandas. Então eu, como marca, como anunciante, vou definir o meu público-alvo, qual é o produto que eu estou vendendo e a quantidade de dinheiro que eu quero gastar em publicidade. Você, como criador de conteúdo, você que vai fazer vídeos para o YouTube ou que já faz, você vai estar lá com o seu canal e você vai se tornar parceiro do YouTube. Hoje existe uma série de regras e uma série de especificações que vão eleger o seu canal e permitir que ele seja monetizável, ou seja, que o seu canal vai poder receber publicidade. Então você, como criador de conteúdo, vai se tornar parceiro do YouTube e falar, ó, YouTube, você pode jogar anúncios no meu vídeo porque eu tô fazendo conteúdo, eu já tenho um público e eu tô aqui falando para vocês que vocês podem dividir a sua receita comigo. Então você vai lá, vai fazer a sua conta de parceria com o YouTube, vai criar a sua conta no Google AdSense, vai postar os seus vídeos e esses vídeos irão receber os anúncios daquele anunciante. Já o papel do YouTube é linkar
o anúncio ao vídeo certo. Lembra que no começo, quando eu falei que o anunciante definia um público-alvo? O objetivo do YouTube é fazer o quê? Eu vou colocar o seu anúncio nos canais que atingem esse tipo de público. Então imagina que ele falou lá que quer um público gamer, que joga videogame. É óbvio que o YouTube não vai querer postar aquele anúncio em canais de maquiagem. Ao contrário, ele vai querer postar em um canal que aborde aquele nicho específico. Então o YouTube vai linkar o melhor tipo de anúncio ao melhor canal específico. E aí o que acontece? Dentro do YouTube existem diversos tipos de anúncio. E cada tipo de anúncio vai fazer você ganhar uma determinada quantia. Então, por exemplo, tem aqueles anúncios puláveis, tem aquelas propagandas. Inclusive, daqui a pouco eu vou explicar para vocês cada tipo. Mas, dependendo desse anúncio, ele vai te gerar uma certa quantidade. Então, imagina que o anunciante já falou, YouTube, pode começar a jogar propaganda. Você também, como criador, está postando seu vídeo. O YouTube vai começar a fazer realmente esse intermédio. E aí vai passar um mês, então o YouTube vai contabilizar o mês, como é que foi o anúncio, quais pessoas foram atingidas, quem clicou, quem não clicou. Então imagina que no final desse mês o seu canal recebeu $1.000 no total com esse anúncio. E aí o que o YouTube vai fazer? Parte desse dinheiro vai ficar com o YouTube e parte ele vai repassar para você. Então é assim que funciona. Uma pessoa que é anunciante define e fala que quer gastar uma determinada quantidade para vender um produto no YouTube, o YouTube pega esse produto e anuncia num canal específico e o valor referente àquela publicidade, parte vai para o criador, para o dono do canal e outra parte fica com o YouTube. E é assim que funciona de forma geral o sistema de monetização do YouTube. Agora eu vou começar a destrinchar com vocês em um pouquinho mais a fundo para vocês saberem e conhecerem um pouquinho mais. Então eu vou começar falando sobre os tipos de anúncio. O primeiro tipo de anúncio são os anúncios gráficos, que são aqueles banners e aquelas propagandas que aparecem ao lado do vídeo. Ele geralmente é visualizado no computador. O segundo é o anúncio de sobreposição, que são anúncios de sobreposição semi-transparentes que são exibidos nos 20% da parte inferior do vídeo. Esse tipo de anúncio também é exibido no computador. Outro tipo de anúncio são os anúncios em vídeos puláveis, que são aqueles vídeos que você costuma assistir no comecinho. Esses anúncios você pode pular ou pode assistir inteiro. Esse tipo de anúncio é reproduzido no computador, dispositivos móveis, TVs e consoles de videogame. Existe ainda os anúncios em vídeo não puláveis, que é o mesmo esquema que eu já expliquei para vocês, porém a diferença é que não é possível pular. Geralmente esse tipo de anúncio é mais curto e por isso a pessoa não pode clicar e pular o anúncio. Existem ainda os anúncios do tipo bumper e os cartões patrocinados, que podem ser visualizados nos computadores e dispositivos móveis. No caso dos cartões patrocinados, toda vez que aparecer um card vai ter um anúncio lá e a pessoa pode clicar. E o tamanho desses cartões irão variar. Você ainda pode escolher o tipo de anúncio que será exibido no seu canal e nos seus vídeos. E eu particularmente te indico a habilitar todas as opções, mas existe a opção de filtragem que eu vou mostrar para vocês na tela. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre como funciona o sistema de anúncios, está na hora de eu falar algumas coisas específicas para vocês, como por exemplo a respeito do CPM e também do Google AdSense. E para ficar mais simples, eu vou mostrar para vocês na tela enquanto eu explico. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho a respeito do Google AdSense e também vou falar ainda mais aprofundado sobre os relatórios de monetização do YouTube Analytics. Este daqui é o Google AdSense, que é a plataforma responsável por receber os pagamentos do seu canal ou do seu blog ou qualquer outro serviço que você utilize o Google para monetizar. Então é através do Google AdSense que você vai poder receber esse dinheiro, vai poder transferir para sua conta, vai poder também saber como que está o desempenho do seu produto, seja do seu canal, do seu blog, por exemplo. Para você entrar no Google AdSense você precisa fazer um cadastro, você tem que cadastrar, por exemplo, quem é você, o seu CPF. Você pode também, vai ser necessário também você cadastrar uma conta bancária. E essa é a tela inicial do Google AdSense. Aqui logo de cara eu já consigo ver os meus ganhos estimados. O YouTube, ele tem mais ou menos uma época que ele faz o pagamento, é um pagamento mensal, tá? Então, próximo da semana do dia 21, mais ou menos todo dia 21, é quando o YouTube vai repassar esse pagamento para o Google AdSense e depois o Google AdSense vai passar para o meu banco. Então aqui você já tem os ganhos estimados, algumas informações sobre o Google AdSense, como por exemplo, os ganhos. O meu relatório de ganhos aqui está todo presente no YouTube Analytics e ele mesmo fala que as métricas vão deixar de existir. As métricas do YouTube não irão aparecer no Google AdSense porque você vai ver aqui através do Analytics. Mas vamos continuar. Aqui eu consigo ver a respeito dos anúncios, então
quais são os tipos de anúncio, quais são os critérios de URL. Isso geralmente é para pessoa que tem blog, você consegue ter mais informações, porque geralmente quando você vai ter um blog, você geralmente vai cadastrar diferentes tipos de anúncios, ao contrário do YouTube, que faz tudo automaticamente para você. Aqui eu também consigo ver quais são os sites que eu tô cadastrado. No meu caso aqui, ó, não tenho nenhum site cadastrado no Google AdSense, mas se você tiver um blog, por exemplo, e quiser ganhar dinheiro com ele, você também pode vir aqui e clicar em adicionar site. Aqui tem o controle de bloqueio, você pode bloquear determinados tipos de anúncio e exibição em seu site. Basta você colocar aqui uma URL específica. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma página do meu blog que eu não quero que seja monetizada ou que eu não quero que receba anúncios, uma página específica. Eu posso vir aqui e bloquear esta URL. Continuando aqui embaixo, eu tenho a seção de relatórios. Aqui é como se fosse um YouTube Analytics do próprio AdSense. Como eu falei para vocês, a gente não vai ver os nossos ganhos por aqui, a não ser que você tenha um blog cadastrado, mas é importante que você saiba da existência. Seguindo embaixo, então, temos a parte de pagamentos. Essa é uma parte importante porque é aqui que você vai ver o seu histórico de pagamentos, é aqui que é possível você cadastrar a sua conta bancária e você também vai ver qual conta que está recebendo esses pagamentos. Então, ó, tá vendo que é tudo isso aqui. E vale lembrar que para você conseguir sacar um dinheiro do Google AdSense para sua conta bancária, existe um limite mínimo de $100, ou seja, você tem que ganhar mais que $100 para poder sacar esse valor. Prosseguindo aqui embaixo, você tem algumas informações a respeito da sua conta. Você pode usar isso para cadastrar no seu site, por exemplo, ou fazer algumas configurações. E para finalizar aqui a seção de feedbacks e comentários, caso você queira enviar um comentário para os desenvolvedores do AdSense. Esses são os recursos principais. Eu não vou focar tanto no AdSense, mas eu vou deixar alguns links de apoio para você. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito do que significa cada informação do seu relatório de receitas e ganhos, e como você pode utilizar isso para ganhar mais dinheiro no futuro. A primeira coisa que temos aqui é a nossa receita estimada. O que significa isso? Ah, e uma coisa, se você clicar aqui nesse ponto de interrogação, você pode ter mais informações a respeito de cada item. Como por exemplo, essa receita estimada vai ser a sua receita total, ou seja, a receita líquida de todas as transações e anúncios vendidos pelo Google para o período que eu selecionei, no caso 30 dias, e a região selecionada, no caso vai ser mundial. Vale lembrar que essa receita ela está sujeita à análise e ela pode variar, essa é apenas uma estimativa. Existe aqui ainda ó, a sua receita estimada de anúncios, que é a receita de anúncios do Google AdSense e do DoubleClick. Ou seja, é toda a receita que você ganhou a partir daqueles anúncios que aparecem no seu vídeo no YouTube. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de anúncio e vai ficar mais fácil de você entender. Aqui, como eu falei, é a receita estimada do YouTube Premium. E como que é esse lance do YouTube Premium? Basicamente, aqui o YouTube ele vai te pagar por tempo de exibição. Por quê? Porque as pessoas no YouTube Premium pagam uma mensalidade e por causa dessa mensalidade elas não vão ver os anúncios, sabe? Aqueles banners. Porém, você precisa ganhar, afinal as pessoas vão estar assistindo os seus vídeos. Então, o YouTube Premium te paga a partir do seu tempo de exibição. Quanto mais tempo as pessoas ficarem no seu canal, mais você vai ganhar através do YouTube Premium. E aqui tem as receitas de transações, que no meu caso não tem nada, mas é a receita líquida de transações que você fez a partir de outros serviços, como conteúdos pagos, financiamentos por fãs e por aí vai. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais em detalhes sobre esse recurso daqui a pouquinho. Aqui nesse relatório eu tenho um gráfico que eu consigo ver qual é a minha receita estimada diária, então é legal para você acompanhar o crescimento do seu canal. Então você vê quanto você está ganhando diariamente. Aqui em média eu estou ganhando 100 e alguma coisa por dia no meu canal, então você consegue ver isso, você consegue fazer comparações e mudar as opções de gráfico. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui o gráfico em barras, eu consigo comparar quais são os vídeos nesse período que mais me deram dinheiro, então eu consigo ver quais são esses assuntos. E eu também tenho outros tipos de gráfico, como por exemplo esse daqui, que vai mostrar também esses vídeos só que com uma visualização diferente. Você pode ainda cruzar informações. Se você vir aqui em comparar métricas, você pode escolher uma métrica, visualizações por exemplo, e conferir qual que é a resposta da sua receita em função das visualizações. Então tá vendo, ó? Aqui nessa métrica, por exemplo, eu consigo comparar e visualizar qual foi o impacto das minhas visualizações. Será que quando eu tive mais visualizações eu ganhei mais dinheiro? Se as minhas visualizações quando diminuíram fizeram a minha receita diminuir? Então você pode cruzar essas informações para ter mais detalhes a respeito do desempenho dos seus ganhos. Vindo aqui embaixo, eu consigo ver os tipos de vídeo e quais foram os que mais ganharam
no meu canal. Então você pode ver aqui, ó, a receita estimada de cada vídeo. E é o mesmo esquema aqui de cima, só que para vídeos específicos. Eu consigo ver qual é a receita estimada de anúncios, qual é a receita do YouTube Premium e qual é a receita de transações. Se eu clicasse aqui, por exemplo, em receita estimada de anúncios, eu poderia filtrar por ordem. Então, se eu quisesse ordenar por ordem de receita estimada ou por ordem do YouTube Premium, basta você clicar. No meu caso aqui, ó, eu vou colocar na receita estimada, que é a ordem mais geral, que inclui tudo. Então, você pode utilizar essa página e verificar. Aqui também eu posso visualizar, por exemplo, qual que é o país que está me dando mais dinheiro. Então, Brasil, Estados Unidos, Portugal. E eu posso visualizar quanto de dinheiro eu estou recebendo de cada país. Você pode visualizar. Aqui, por exemplo, imagina que você está ganhando muito dinheiro dos Estados Unidos. É legal você investigar se o seu público não está sendo mais o público americano. Então, de repente, você pode fazer uma série de vídeos específicas para esse país e, quem sabe assim, potencializar os seus ganhos. Aqui também eu consigo ver em relação à data, né? Eu posso comparar qual é o período de data e qual foi a minha receita estimada. Isso aqui também você pode ver através dos gráficos. Essas são as principais funções e os principais insights que você pode tirar desse relatório. Mas aqui, ó, nessa parte de relatório de receitas, ainda tem as receitas de transações e as taxas de anúncio. Se eu ver aqui, ó, as receitas de transações, no meu caso não vai aparecer, eu já tinha explicado para vocês, porque eu não ganhei nenhum dinheiro a partir dessa receita de transação. Já que eu explico o que são essas transações e vai ficar mais claro. Aqui, ó, eu tenho as taxas de anúncio também. E o que seriam essas taxas de anúncio? Este daqui é o relatório referente aos tipos de anúncio do seu canal. Então, por exemplo, aqui, ó, essa é a receita com anúncios no YouTube que eu ganhei nos últimos 30 dias. E por que ele está maior do que a minha receita estimada? Porque essa é a receita bruta de todas as fontes de publicidade vendidas pelo Google. Então o que acontece? Essa receita de anúncios, primeiro que ela também é uma estimativa, mas é importante que você não confunda com as receitas do YouTube ou com as receitas líquidas. Porque aquele valor de 600 e poucos dólares do YouTube já tem os descontos da parte que vai para o Google e a parte que fica comigo, o criador. Então essa é a diferença. Aqui é o valor total que eu estou ganhando e aqui na minha receita é o valor real, já com os descontos e já com a porcentagem que fica para o YouTube. Aqui dá para você ver quais são as reproduções monetizadas estimadas. O que significa isso? Eu consigo visualizar que de todas as visualizações que eu tive no canal, esta daqui foi a quantidade de visualizações que foram monetizadas, ou seja, que eu ganhei dinheiro. Nem todo tipo de visualização vai te dar dinheiro. Por que, Alan, isso acontece? Porque muita gente utiliza os conhecidos adblocks, que são aqueles plugins que vão tirar e remover os anúncios do YouTube. Esses plugins são ilegais, então não é algo que você deve utilizar. Por quê? Porque ele vai impedir o crescimento do seu canal, por exemplo, e também dos canais que você acompanha. Então imagina que você gosta muito de um canal, mas você está utilizando o adblock que está barrando todos os anúncios no seu YouTube. O que vai acontecer é que aquele canal vai estar impossibilitado de crescer porque você não vai estar dando dinheiro para ele. Então não é algo justo e é por isso que é extremamente proibido você utilizar bloqueadores de anúncio. Aqui também, ó, tem o CPM baseado em reprodução. E antes de eu falar para vocês nesse próximo passo, eu queria explicar a respeito do CPM. O que significa isso aqui? Eu vou ler primeiro e depois eu explico. É o custo efetivo por milhar ou receita bruta média estimada por 1000 impressões de anúncios veiculados. Parece um nome meio complicado, mas o que quer dizer que o CPM é o valor que você ganha a partir de 1000 exibições daquele tipo de anúncio. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um banner lá no meu canal ou no meu blog, e quando 1000 pessoas vão visualizar aquele anúncio, é basicamente esse valor que eu vou ganhar a cada 1000 visualizações no anúncio. Não é 1000 visualizações no seu vídeo, tá? Muito menos no seu canal. São 1000 visualizações por tipo de anúncio. Então é importante que você tenha isso claro. E por que o CPM é importante? Porque basicamente ele vai medir a rentabilidade do seu canal e a rentabilidade do YouTube no seu país, por exemplo. Cada país vai ter um tipo de CPM diferente, e quanto maior for esse CPM, quanto maior for o custo por 1000 impressões, por 1000 visualizações no anúncio, maior é a receita que você vai ganhar no final do mês.
O Brasil é considerado um país com CPM baixo. Por quê? Porque tem muitos canais no nosso país e muitas pessoas que estão recebendo anúncios. Então, quanto menos canais no país, maior vai ser o CPM. Então, quando o YouTube estava começando no Brasil, já houve época que o CPM chegava a $15. Então, imagina você ganhar $15 por 1000 impressões de um anúncio. É muita coisa. Agora, esse valor está diminuindo, está chegando aí na faixa de $3 ou 2 e alguma coisa. Mas é importante que você saiba. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre CPM, eu vou deixar um link também que vai te ajudar na hora de pensar a respeito disso. Continuando aqui, eu também consigo visualizar os dados gráficos, são os mesmos que eu expliquei para você, porém são relacionados às taxas de anúncio. Então você consegue ver aqui, por exemplo, quais são os vídeos que estão ganhando mais com receitas no YouTube, qual é o país, como eu já tinha mostrado. E aqui tem uma diferença, ó. Aqui tem uma nova aba chamada tipos de anúncio. Aqui você consegue ver quais são os tipos de anúncio que estão dando mais dinheiro para você. E você consegue ver qual foi a receita estimada que você ganhou. Aqui você consegue ver qual é o CPM daquele tipo de anúncio. Então lembra que eu falei que era o custo por 1000 visualizações de um determinado tipo de anúncio? Então aqui, ó, olha que legal. Tem diversos tipos de anúncios e cada tipo de anúncio vai ter um CPM específico. E aqui também você consegue ver quais são as impressões nesse tipo de anúncio, ou seja, qual foi o número de pessoas que visualizaram este anúncio. Já que eu vou explicar para vocês os tipos de anúncio e você vai entender isso melhor. Mas aqui, ó, se você clicar nesses tipos específicos, você consegue ter mais informações, como por exemplo, qual que é o país e qual que é a data. Então você pode ver isso também graficamente. Mas essa informação ela é bem legal, porque você consegue ver quais são os tipos de anúncio que estão ou não funcionando no seu canal. Para que você possa então monetizar o seu canal e receber anúncios e ganhar dinheiro com isso, é necessário que você participe do programa de parcerias do YouTube. Esse é um programa destinado a criadores de conteúdo, no qual o YouTube vai permitir que, além de você ganhar dinheiro, você receba um suporte maior da plataforma. E existem diversas vantagens para quem faz parte desse programa de parceria. Entre elas, você pode participar de diversos hangouts, de diversas reuniões relacionadas ao YouTube. Você tem acesso a ferramentas que vão te ajudar a criar conteúdo. Então, por exemplo, uma ferramenta muito interessante é uma na qual você pode marcar e ver se tem alguém infringindo direitos autorais do seu canal. Também você pode receber acesso a recursos de geração de receitas, então o seu canal vai estar elegível para receber monetização. E ainda existem diversos gerentes de contas dentro do YouTube que podem cuidar de você, cuidar da sua conta, que podem tirar as suas dúvidas. Então, quanto maior for o seu canal, mais benefícios você poderá ter dentro do programa de parceria. Inclusive, eu vou deixar alguns links bem interessantes aqui embaixo que você pode ler e saber mais. E os critérios básicos para você conseguir virar parceiro são os seguintes. O primeiro deles, você precisa respeitar todas as políticas e diretrizes do YouTube. Então foi por causa disso que eu expliquei sobre este assunto na aula passada, porque apenas respeitando as políticas do YouTube que seu canal pode ser monetizado e que você pode virar parceiro. Outro critério, ter uma conta do Google AdSense, que eu já ensinei para vocês como criar, ter pelo menos 1000 inscritos e 4000 horas de exibição. O que acontece é que antes o YouTube ele disponibilizava a monetização para qualquer canal sem ter nenhum pré-requisito. Porém, houve um problema no qual vídeos que não estavam de acordo com as diretrizes começaram a ser monetizados. Então imagina que eu tenho um produto que eu quero que pessoas que gostam de videogames sejam atingidas e de repente eu vou ver lá e o meu anúncio tá num vídeo que fala sobre terrorismo, que incita o ódio. Então isso não pegou muito bem pro YouTube. Então o que o YouTube fez? Tá, eu vou cuidar então do meu sistema de monetização, vou colocar um pré-requisito e vou garantir que os anúncios cheguem até as pessoas certas. Então é por isso que o YouTube hoje tem um pré-requisito mínimo para você conseguir ganhar dinheiro na plataforma. E o quarto pré-requisito é que você se inscreva no programa de parceiros. Existem ainda alguns outros recursos dentro do YouTube que vão te permitir ganhar mais dinheiro, como por exemplo o Super Chat e o clube de canais. E esses recursos são tão legais que eu vou mostrar para vocês como você pode utilizar e como eles funcionam. Eu vou explicar para vocês agora alguns outros recursos que o YouTube disponibiliza para você ganhar dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que tinham aquelas transações? Esse valor era referente aos recursos que o YouTube te fornece para ganhar mais dinheiro. Um desses recursos é o Super Chat. O que seria o Super Chat?
Se você já viu live stream na Twitch, por exemplo, ou já viu alguma live stream no YouTube, as pessoas elas podem te fazer um comentário pago em sua live. E como é que é isso? Imagina que eu quero que o meu comentário ganhe um destaque. Então eu vou fazer esse comentário e vou doar um valor. Então se eu doar, por exemplo, $2, o meu canal vai ficar em destaque por um determinado tempo. Se eu doar $5, esse tempo vai ser maior. Então o Superchat é uma forma legal de você interagir com as pessoas através das transmissões ao vivo. E aí você pode ganhar dinheiro com isso conforme sua criatividade mandar. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço é uma live avaliando canais, no qual eu visualizo os canais e vou dando dicas. Ó, seu canal precisa melhorar isso, aquilo. E aí nessa live eu falo, olha, quem contribuir com o Superchat vai ter prioridade. Então se a pessoa quer ter prioridade, ela vai lá e doa e eu vou e avalio o canal dela. Então o Superchat é uma forma muito legal de você ganhar dinheiro através das transmissões ao vivo. Outra coisa legal são os clubes dos canais. O que seria isso? Os clubes dos canais é uma forma de você fidelizar o seu público e fazer eles participarem do seu canal. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá vendo aqui nesse canal, por exemplo, que eu posso clicar e ser membro aqui? Se eu clicar em seja membro, eu consigo visualizar uma determinada quantia mensal que eu tenho que pagar para virar membro do clube desse canal, no caso Ilha de Barbados. O que significa isso? Eu vou pagar todo mês R$8 e eu vou ganhar exclusividades referentes a esse canal. Nesse caso aqui, a exclusividade desse canal específico é que a cada mês eles vão responder as perguntas que você enviar. Então se você quer ajudar um canal, se você tem algum criador que você gosta e quer ter os benefícios, você pode virar membro e pagar um valor mensal para eles. Então o clube é legal porque além de você fidelizar o seu público, você vai dar vantagens e vai poder ganhar dinheiro com isso. Existe algo ainda que está chegando no YouTube agora, que é a estante de produtos oficiais, no qual, se você quer vender camisetas ou quer vender, por exemplo, canecas ou coisas personalizadas do seu canal, você pode fazer isso. Vale lembrar que esse recurso ainda não chegou no Brasil, mas provavelmente em breve vai estar presente. Mas é legal porque você pode vender outros produtos através do seu canal e as pessoas vão visualizar e vão poder comprar diretamente do YouTube. Então se você quer vender alguma coisa, você também pode fazer isso e essa é uma forma de ganhar dinheiro bem bacana também. Para finalizar esta aula, o que eu vou contar para vocês é o que será responsável por você ganhar mais dinheiro dentro do YouTube. A verdade é que hoje em dia, viver apenas do AdSense não dá. Vocês viram, eu expliquei os meus ganhos, vocês viram como é difícil você ganhar e depender apenas do AdSense. Porém, tem muitas outras possibilidades. É por isso que eu queria separar alguns instantes para falar para vocês sobre esse lance de marca. Imagina que seu canal começa a ficar um pouco mais popular, que você começa a trabalhar com um nicho. Eu tenho certeza que vai sempre existir alguma marca ou algum produto relacionado ao conteúdo que você cria. É nessa hora que é importante que você converse com as marcas, que você chegue nas pessoas, que você fale, olha, eu tô gravando aqui um conteúdo de qualidade, eu tenho pessoas que compram aquilo que eu tô indicando, então que tal você anunciar comigo? Então é a partir desse tipo de conversa, desse tipo de relacionamento, que você pode trazer produtos para o seu canal e que você pode ganhar novas parcerias. Então eu queria te desafiar a pensar nos principais produtos e nas principais marcas que são relacionadas ao tipo de conteúdo que você cria. Isso pode acontecer no seu bairro, na sua cidade, no seu país ou até mesmo fora. Eu já anunciei para diversos tipos de empresas, para empresas da minha cidade, para empresas que são de escala global. Então é importante que você tenha essas marcas em mente e que você tente se relacionar com essas marcas, pois isso vai te dar dinheiro e vai permitir que você faça o seu canal e a sua estrutura crescer como um todo. E esse é um papo tão interessante que eu vou deixar um conteúdo complementar para você aqui embaixo, para você continuar os seus estudos e se aprofundar. Afinal, monetização no YouTube daria um curso à parte, porque tem muita coisa para falar. Porém, para a aula de hoje já tá legal, e antes de terminar eu queria te dar um recado. A nossa aula de tirar dúvidas está quase chegando, e é muito importante que você participe. É por isso que eu vou deixar aqui embaixo um formulário no qual você pode enviar todas as suas perguntas sobre o YouTube, sobre tudo que você aprendeu nessas últimas aulas, e aí eu vou responder para vocês. Vale lembrar que as suas perguntas têm que ser relacionadas ao conteúdo que foi passado até aqui, tá? Então não adianta fazer pergunta que não tem a ver com o conteúdo que eu passei, porque eu não vou responder. O intuito mesmo é pegar as dúvidas de vocês e responder, e também a gente poder trocar uma ideia, estar mais próximo um do outro. Muito obrigado então a você que me assistiu até aqui. Fico muito feliz por ter você como aluno e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Falou!